Olá, como é que você está? Sejam todos bem-vindos a uma live especial. Hoje nós estamos aqui nesta terça-feira, dia 21 de abril, feriado, término de feriado. Amanhã já começa a semana para alguns que conseguiram ter a ponte do feriado prolongado e outros ainda a semana continua sem ter o feriado. E continuando aí. Sou Beto Souza, estamos ao vivo aqui nas redes sociais, tanto da Rádio Comunitária Cantareira, quanto no meu perfil, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, o TV Papo Aberto, e em todas as redes sociais, tanto da Rádio Cantareira quanto também na TV Papo Aberto. Sejam bem-vindos, eu sou Beto Souza, vamos aqui nesse momento aqui trazer uma experiência muito boa para a gente conversar agora. Nós vamos conversar aqui sobre o tema Vencendo o Invisível, né? Como fazer um tratamento, como identificar e tratar dependência química, né? Nós estamos aqui com o Zé Carlos, ele tem 41 anos de experiência e sobriedade. Ele dedica a sua vida a mais de 2 décadas no trabalho social, auxiliando famílias a enfrentarem o desafio das drogas e do álcool. Ele traz uma perspectiva única de quem viveu a dependência na pele e transformou a vivência em missão de vida. Zé Carlos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você, Zé? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Tem alguma coisa aqui que na apresentação eu esqueci de descrever? Fique à vontade, fala um Não, pouco. tá ótimo. O currículo é muito extenso, né? De anos de carreira. Como você falou, 45 anos não é fácil, né? Ah, já são Mas, 45? mas a gente pode estar retornando para dar continuidade e tirar dúvidas de todos aí, né? Pela experiência que eu vivi durante 20 anos nas drogas e 41 anos trabalhando contra elas, né? É isso que eu queria voltar um pouco lá atrás, né, para depois a gente dar essa continuidade. Nós estamos conversando com uma pessoa que, por muitas vezes, tem pessoas que não é contra, pelo contrário, é até válido você estudar para poder ter a noção de explicar. Você teve a noção, infelizmente, na prática. Você foi um dependente químico desde cedo na sua vida, né? Fala um pouquinho do quando que aconteceu isso. Então, a minha história foi na infância, né? Quando criança ainda. Por curiosidade, eu tinha 9 anos de idade e aquela molecada na época tinha muitos campinhos de futebol, né? Tudo de terra, que a gente fazia aqueles rachas, valendo tubaína, lembra da tubaína? Jogando tubaína, valendo uma caixa de tubaína. Então, aí fazia os golzinhos lá, colocava lá umas pedras e fazia aquele racha. E aí a gente via aqueles, né, já jovens, né, pessoas maduras, adultas, chegavam naqueles terrenos baldios, ficavam parados ali, uma meia dúzia deles, depois entravam em seguida um por um, né? Entrava um, depois entrava o outro, tudo disfarçado, e a gente começou a observar essa atitude deles, né? E criança, curioso, né? Pô, o que será que esses caras fazem lá dentro do mato? Aí, quando eles saíam, que era interessante, que eles entravam separados, mas quando saíam, saíam todos juntos, tudo dando risada, todo mundo, sabe, naquele gingado. Aí foi quando despertou a curiosidade, eu mais dois colegas, né? Nós falamos, não, quando eles entrarem, nós vamos por trás do terreno e vamos ver o que acontece lá. E Uhum. foi exatamente o que a gente presenciou, né? Eles estavam debaixo de um pé de mamoneira bem grande, aqueles pés enormes, né? E parecia uma cabana até, que eles tinham já ajeitado tudo ali, o chão. E ali a gente viu eles fumando maconha, tomando picada, que inclusive eram aquelas injeções ainda de vidro, né? E usava aqueles garrotes, quando não, um apertava o braço do outro, e nós presenciamos aquilo, e depois, quando eles se drogaram, tudo, eles saíram, aí foram, esconderam lá no mato, né? A droga, e saíram, né? Quando eles saíram, foi quando a gente pegou, e foi quando tudo começou. Caramba, então você aproveitou que o pessoal escondeu, vocês viram ele escondendo, e aí começou a utilizar dessa forma. Exatamente. Foi por curiosidade. A princípio, a gente nem sabia direito como utilizar, né? Mas depois, com o tempo, a gente foi pegando as manhas, como diz o outro, né? E aí foi foi fumando, foi injetando. Você chegou Foi também. fumando, Pode falar. foi fumando assim durante um tempo, mas assim, não era constante, né? Era de vez em quando, né?
Depois teve um tempo que eu acabei me entrosando com eles, né? Comecei a me identificar com eles. Eu não sei como meus pais não perceberam na época, porque depois eu me desliguei daqueles amigos da minha idade, da minha faixa de idade, né? Comecei a andar com eles, que eram muito maior que eu, né? Que eram rapazes, né? E foi quando eu comecei a ganhar a droga deles, porque eu era tipo, como se chama hoje, de aviãozinho, né? Alguém chegava, eu falava, olha, quanto que você quer? Eu quero tanto. Então eu ia lá e buscava para eles, né? E trazia, e em contrapartida ganhava a minha parte. Era assim que funcionava. E a sua parte nem sempre era em dinheiro, é em mercadoria pura mesmo, né? Sempre, sempre mercadoria, sempre maconha mesmo. E naquele tempo existia droga sintética, mas eu fui conhecer depois de alguns anos. Mas a princípio foi a maconha mesmo. Tá, E muito, desculpa, e naquele tempo, é, a maioria, todo mundo chamava de maconheiro, né? Independente do efeito que você estava de qualquer substância, mas ó, aquele cara é maconheiro. E maconheiro era uma coisa muito pesada, né? Que punha medo até nas pessoas. eu lembro mesmo quando você falou assim, ó, cuidado, tem um maconheiro ali, você até andava do outro lado da rua, até desviava o caminho para poder Exa- fazer aquela pessoa. exatamente. Você é daquela. Meu, cara, eu tô falando. Eu vou falar da minha época, que eu sou de uma geração bem depois da sua. Não que eu estou chamando de velho, apenas. Ah, não, eu sou idoso. Não, 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 não. Velho, idoso, assim, mas tô falando de tempo, de crono Ah, do tempo, né? Nos anos 90 era muito comum, eu fazia curso ali, no final dos anos 90 eu fazia curso ali na região central, né, que eu caminhava muito ali na região central de São Paulo, e era muito comum eu ver a molecada com aquela famosa cola de sapateiro, a benzina. a benzena. Você chegou também a ficar meio que viciado com isso ou não chegou? Necessariamente não. E para dizer, e para falar sincero, você vai até se surpreender, Beto. Eu não sei se você lembra de uma marca de calçado que tinha, que chamava McKelly e Clacker. Eram dois calçados que eram as melhores marcas que tinha na época de calçados. E meus pais nós chegamos a ter 8 máquinas industrial e nós trabalhávamos justamente com essa cola benzina. Vinha aquelas latas de 18 litros e nós trabalhávamos com a cola e usava até para colocar nas tochas dos balões, porque como ela era inflamável, né? A gente usava até como querosene, que eu usava querosene na época, então usava a cola de sapateiro na estopa e Combustão fazia rápida, né? exatamente. Então utilizava para acender as tochas dos balões. Mas, a mais naquela época, a gente imaginava que aquilo ali tinha o efeito que a molecada começou a utilizar depois de anos, né? Depois da lança-perfume, que começaram a cheirar tudo quanto apareceu de substâncias pela frente, né? Mas até então, antes disso, eu convivi alguns anos, né? Desde os meus 8 anos de idade, eu já trabalhava em máquina de press-ponto, que chama-se press-ponto, né? Costura de sapato é press-ponto, costureira é tecido, né? E foi quando, até meus 18 anos, eu trabalhei com cola de sapateiro, sem saber que era uma droga. Ainda bem. Ainda bem. Assim, indiretamente, querendo ou não, você cheirava a cola o tempo todo. Não, e tem um detalhe até um pouco triste, né? Que a minha tia, ela chegou a falecer com um problema gravíssimo no pulmão. O médico chegou a brigar com ela que ela fumava, né? Cigarro na época, mas ela nunca tinha colocado cigarro na boca, mas ela tinha constantemente contato com a cola, com a benzina. Então, Uhum. o que prejudicou a saúde dela, o pulmão dela, foi a benzina. E ela veio a óbito. E você, no caso, você ficou durante quanto tempo consumindo? 20 anos na sua vida? 20 anos. Foi dos 9 até os 30. Dos 9 aos 30, 21 anos praticamente. Quase 20 anos. Então, e aí, como que você conseguiu ter a força de sair dela? Olha, Beto, não é conseguir ter a força. Na verdade, pela experiência que eu tive nessa época, todos têm vontade de parar. Porque quando a gente se torna dependente, o que quer dizer dependente? Quer dizer que o seu corpo também se adaptou àquela substância que você consome.
como o café, como a Coca-Cola, como os refrigerantes e assim por diante. Então, quando o seu corpo se adapta àquela substância, nós falamos, e eu entendo como dependência. Você fica dependente daquilo, como hoje tem esses medicamentos de tarja preta e etc. Né? Então, quando você se torna dependente, você tem vontade de parar, mas o que você não tem é forças. Você precisa de forças, né? Então, você precisa do quê? De apoio da família, que é fundamental. Você precisa participar de grupos de apoio, ou às vezes é necessário uma internação para desintoxicar, para você poder ficar um período sem consumir aquela substância, para que o seu corpo consiga, né, se tranquilizar, acalmar e você poder ter coragem de dizer: não, eu não quero mais isso para a minha vida. Opa, sobra aqui meu microfone. E como que o teu exemplo pessoal ajuda a quebrar a resistência daquele paciente que chega a conversar com você, mas não tem esperança nenhuma? Olha, é o que eu acabei de falar agora, né? Ele quer, mas não tem força. E aí você falou a palavra esperança. Né? Nós temos essa vontade, né? Essa esperança de conseguir superar. Mas, felizmente, né, as amizades também influenciam muito. As amizades acabam fazendo com que você não desista daquele caminho que você está caminhando, né? Porque quando você entra no mundo das drogas, provavelmente, com certeza, principalmente quando você não tem condições financeiras, você acaba entrando no crime. É o que acontece hoje que todo mundo presencia. Mas naquela época já existia isso também. E no meu caso foi diferente. Eu entrei no mundo do crime, quer dizer, no tráfico. Eu comecei a vender a droga para poder me manter, me sustentar. Então, mais ou menos isso. Você não tem assim aquela, olha, eu vou me autossustentar. Sim, teve um período em que quando eu entrei na Ford, eu tinha 19 anos, aí naquele período, sim, eu tinha condições, eu tinha um bom salário na época, eu tinha condições de comprar uma quantidade de 100, 200, até quase praticamente meio quilo, que foi quando meus pais descobriram, para me manter, me sustentar. Então, eu vendi uma parte para recuperar o dinheiro que eu paguei naquele meio quilo e o restante ficava para me utilizar. Mas não que eu era um traficante, mas eu cheguei a fazer o tráfico justamente para poder recuperar o dinheiro que eu havia pagado. Eu entendi. Você comprava no atacado para poder ter o lucro do produto depois. Exatamente, isso mesmo. E assim, durante o período que as pessoas estão se tratando, na sua vivência, o que durante esse processo de desintoxicação, o que mais pode acabar atrapalhando a pessoa a regredir? O conhecimento familiar. É fundamental que a família tenha conhecimento que hoje, falando hoje, né? E reconhecido mundialmente pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU, pela OIT, né? É reconhecido no mundo inteiro que hoje nós temos um CID, que vai do F10 ao F20, que esse CID, que é o Código Internacional da Doença, caracteriza que você é uma pessoa doente. Você não é mais um criminoso. Usar droga hoje não é mais crime, né? Mas a justiça pode determinar que você faça um tratamento, né? Ou até de forma compulsória, contra a sua própria vontade, você ser internado e ficar por tempo que for determinado, porque a dependência química que nós falamos, essa doença, ela é uma doença tão assim violenta, pior do que o câncer. Porque a pessoa que tem um câncer, ela quer viver, ela quer se tratar, ela quer curar, ela quer se curar. Então, ela toma qualquer tipo de medicamento que for necessário, tem o apoio da família, que é fundamental, mas a dependência das drogas ilícitas, que são as drogas sintéticas, já é uma coisa totalmente diferente. E, para isso, é fundamental que a família conheça, saiba, né, que aquela pessoa está doente, que não é um vagabundo, que não é um mau caráter, que ele precisa de apoio,
e que a família vai aprender também a conviver com ele. É diferente dele vir conviver com a família que vai ter que aprender a conviver com ele, tanto é que hoje é visto como codependente, né? A família e os familiares são codependentes, por quê? São todos aqueles que estão envolvidos emocionalmente com o dependente, então chamamos de codependente. Então, as clínicas hoje que trabalham de forma séria, o que eles fazem? Eles fazem o tratamento, né, com o dependente, mas também faz também terapias com a família, para que a família entenda todo o andamento, todo o processo e que forma que a família vai ter que mudar. A família precisa mudar a forma de tratar ele, né, e começar a depositar confiança nele e não ficar com aquela desconfiança de que, olha, fulano vai sair, não pode sair sozinho, tem que sair acompanhado, ou se não ficar perseguindo, ou coisa nesse sentido. Ele tem que ter todo um apoio, entendendo que ele precisa ter uma companhia, sim, é necessário para que dê força para ele também não ter uma recaída, porque a recaída também pode se tornar uma coisa fatal, pode não ter mais retorno, né? Então, é fundamental que a família também faça o tratamento. Hoje temos o grupo do Amor Exigente, que cuida disso. Temos o grupo do Alanon, o Naranon, que são mais dois grupos também ligados aos anonimatos, que não cobram absolutamente nada, mas que a família lá vai entender realmente o que é a dependência química, o que está acontecendo com o seu esposo, ou com o seu filho, ou com a sua filha, ou com a sua esposa também. Então, ele vai aprender a lidar com essa pessoa e vai conseguir fortalecer ela. E uma das coisas fundamentais, quando essa pessoa entra numa clínica e fica um período de tratamento de 4, 6 meses, tem pessoas que ficam um ano, até mais, porque o crack é uma droga violenta, né? Que vicia muito rápido, mas também é necessário, às vezes, um tratamento longo, para que a pessoa consiga fazer com que seus neurônios, né, se acalmem, se tranquilizem, para que você consiga tocar, seguir a sua vida em frente. Para isso, ele precisa se desligar das amizades que ele tinha, né? Isso é fundamental, ele cortar essas amizades. O ambiente também, que costumava frequentar, ele tem que mudar de ambiente, ele tem que fazer uma mudança na sua vida, né? Como a família também tem que fazer essa mudança. Porque quando ele retornar da clínica, a família tem que estar preparada para acolher ele, mas já de uma forma diferente, não menosprezando, não chamando, como eles chamam hoje, de nóia, né? Ou de bêbado, ou de vagabundo, ou de drogado, ou de maconheiro, né? Então a família vai ter que também se adaptar e fazer essas mudanças para que realmente consiga tornar uma família feliz. É isso. Você também trabalha com pessoas que têm a dependência do álcool? Sim, tem vários, aliás, trabalho não, tenho vários amigos que têm clínicas também, né? Além de eles serem independentes, adictos, que nós falamos, né? Que é adicção, eles também têm clínicas também de reabilitação. Muito bem. E o trabalho, você está falando assim, que a família tem que ajudar muito, né? Eu até lembro que nós tivemos uma conversa há um tempo atrás, e você tem até um exemplo assim, vamos supor, a pessoa está numa clínica internada para poder ajudar nesse processo de desintoxicação, e aí ele sai no final de semana para poder ir na casa da família. Nisso a família acaba fazendo um churrasco, aí coloca lá uma cerveja, algo a mais ali, e às vezes aquele processo ali acaba sem querer atrapalhando e a pessoa voltar tudo de novo, né, não? Exatamente. Por isso que é importante a família ter esse conhecimento de saber que o José Carlos, ele é um adicto, ele não pode beber, né? Ele não pode usar mais nenhuma substância psicoativa ou psicotrópica, certo? Partindo desse princípio, por isso que eu falei da importância de a família ter esse conhecimento. Por quê? Porque aquelas festinhas de finais de semana, daquele churrasquinho, de chamar os vizinhos para tomar uma cerveja, tomar uma caipirinha, esse hábito vai ter que mudar dentro de casa. Porque senão você não vai contribuir com a recuperação do seu esposo ou do seu filho. Percebe? Então, esse hábito a família vai ter que mudar. Pelo menos por algum tempo. E esse tempo vai depender da própria pessoa. Por exemplo,
Eu fiquei há mais de anos, né, sem ter contato com pessoas ou festinhas e assim por diante. Eu lembro que acho que o primeiro o contato que eu tive de uma festa que eu participei, que tinha bebida alcoólica, mas não forte, né, era chopes, foi numa formatura. Na verdade, eu fui até padrinho de formatura da minha cunhada, que foi no Clube Atlético Juventus. Então, eu lembro que foi nessa época que eu participei de uma festa que realmente tinha bebida alcoólica ali, até drogas também, que a gente sabe que era uma coisa enrustida na época, mas tinha também. Mas foi quando eu já me senti mais fortalecido de saber que eu estava num ambiente que eu não podia beber e que eu que tenho o problema, eu que estou doente, não as pessoas. É como eu falei no princípio, contra as drogas. Na verdade, no meu conceito, eu não sou contra as drogas, né? Muito pelo contrário. Hoje, a cannabis está sendo usada como medicinal, né? E realmente tem tido resultados muito positivos. Eu sou favorável a isso, sim, porque a maioria das substâncias, eu acredito que quase todas, né? Elas vêm da natureza, vêm das plantas, como a própria cocaína é uma delas também, né? Então, por que, se você sabe que aquela planta ela tem outros canabinoides que são necessários, que pode até adquirir uma cura, né, de uma certa doença, por que não utilizar? Eu vi Eu, agora, acho que foi ontem, que no Paraguai queimaram 2 toneladas de maconha. Pô, será que havia necessidade de fazer isso? Porque fazia muitos anos que eu não ouvia falar sobre isso. E queimaram 2 toneladas de maconha, da cannabis, que poderia estar sendo usado para a medicina. e aqui no Brasil ainda, como tem esse muito preconceito, né? Que você está falando, o problema não é você ser contra a droga, é a forma que você usa a droga. Esse aqui é o problema maior, é a forma. A gente sabe, Sim. por exemplo, desde a partir do momento, óbvio que eu não vou mostrar, dessa caixa de remédio aqui, não dá para ver direito, mas ainda bem que eu não quero que vejam qual é o nome do remédio. Isso Ah, aqui é uma droga, né? Por exemplo, todos. isso aqui que eu estou tomando, isso aqui eu tomo para dormir, né? Para eu Sim, conseguir dormir e a cabeça baixar um pouco o nível de adrenalina. Então, eu sim, sei que isso aqui tem algum princípio, todo tipo de remédio é uma droga. Então, o problema não é você falar, que nem você falou certo, não é que eu sou contra a droga, é a forma que a gente utiliza. exato. Né? Todo mundo aqui está num denominador comum. O problema é que, às vezes, o próprio governo, né, como aqui no Brasil não tem uma regulamentação ainda para o uso da cannabis para fins medicinais, o que tem de gente por aí afora que entra na justiça, né, para tentar o remédio para o filho, porque sabe que o filho ali é um autista severo, é um esquizofrênico, ou outros Mal de Parkinson, rebaques, Alzheimer, transtorno Alzheimer. que a pessoa tenha para poder utilizar aquilo, e aquilo ali fica nessa briga desnecessária, né, que acaba tendo. Sim, E a pessoa acaba cultivando de forma irregular dentro da casa dela, e aí alguém denuncia, acaba se lascando, né? Pô, acho que você viu no final do ano passado um lugar aqui no interior, não sei se foi de São Paulo ou de Santa Catarina, pô, a polícia chegou, derrubou tudo, e era uma cooperativa que sim. fazia. E aí mais de 2.000 pacientes ficaram prejudicados, porque a polícia chegou, arrebentou com tudo e prendeu todo mundo que estava lá dentro. Então, você vê que isso é muito errado, até porque hoje, nós, da nossa geração, ainda nós falamos farmácia, né? Mas hoje não se usa mais esse nome farmácia. É Você vê que drogaria. é drogaria, porque tudo que tem lá é droga. Tudo que tem lá é droga. Não se usa mais farmácia. Nosso tempo era farmácia, vamos à farmácia. Ainda hoje, nós, ainda do nosso tempo, falamos, olha, vamos comprar um medicamento na farmácia. Mas No, você vê que não tem mais o nome de farmácia, é drogaria. no seu tempo era com PH. No meu Era tempo era drogaria. com F, aí tiraram o PH e agora o F, agora tirou a farmácia, ficou a drogaria. Verdade. Olha, e o que é interessante, viu, Beto, recentemente eu fiquei sabendo, e fiquei até contente que eu estava pesquisando, no Rio de Janeiro, inclusive no estado do Rio de Janeiro, para ser bem preciso, em Volta Redonda, o posto de saúde já fornece o medicamento da cannabis para tratamento medicinal. Aqui em São Paulo também tem uma lei estadual que permite a distribuição. Então, assim, está se abrindo aos poucos e é necessário.
né? Claro. Porque você vai deixar, se aquilo, por exemplo, o Eduardo Suplicy é uma das figuras que, né, uma prova viva que usa cannabis. Eu acho que se não usasse, ninguém saberia como é que ele estaria até hoje. Se estaria Exato. vivo ou deitado numa cama esperando o tempo passar. Não é Esperando isso? a morte chegar. Exatamente, como diz o Raul Seixas, né? Então, tem que se usar a droga para esse lado bom da coisa. Agora, eu Sim. quero te fazer uma pergunta, Zé Carlos, que é o seguinte: desse tempo que você ajuda as pessoas fazendo as terapias, os tratamentos, tem algum caso que mais te chamou a atenção, que te emocionou e que te marcou? Eu sei, oito são vários, mas pelo menos destaque um. Olha, são vários, né? Mas eu tenho um caso que eu tenho assim, um carinho muito grande, inclusive, o ano retrasado, eu convidei esse jovem para participar de um seminário que eu realizei lá no sindicato, né? E é o Rodrigo, o nome dele é Rodrigo. Esse garoto, eu conheci ele, ele tinha 20 anos na época, e por 3 ou 4 vezes eu fiz terapia com a mãe, né, porque a mãe ia lá pedir orientação, então eu fui orientando a mãe a forma que ela tinha que agir para conviver com ele, para tentar se aproximar mais dele. Né? A princípio, claro que ele não queria me conhecer e não queria saber de internação. Esse foi um caso muito interessante. E, por fim, acho que na terceira ou quarta vez que eu tive com a mãe, ela conseguiu trazê-lo. Mas ele já veio impondo condições. Olha, eu vou conhecer esse tal de Zé Carlos aí, mas eu não quero saber de internação, piriri, pororó, ponto. Esse foi um dos casos que realmente, até hoje eu tenho o contato dele, da mãe dele, somos amigos, né? Ele já vai para 20 anos que ele está de sobriedade, né? Já casou, fez 2 faculdades, a última agora foi engenharia civil, inclusive, né? Casou, tem uma filhinha, né? E foi interessante o caso dele, que quando eu conversei com os dois, né? Com ele e com a mãe dele, ele ainda com aquela cara fechada, durona, né? Mas eu peguei e pedi licença para a mãe dele, né? E tive que realmente falar umas verdades, como diz nós, entre nós, né? Tivemos uma conversa de malandro para malandro, né? Aí eu falei mais ou menos em que situação que ele se encontrava, porque a mãe dele relatava todo o comportamento dele quando ele chegava em casa, quando ele ia para o trabalho e etc., que realmente ele acabou aceitando a internação. E o que foi mais interessante não foi o fato dele aceitar, foi que quando ele aceitou, eu até acompanhei, eu que indiquei a clínica, que foi até em Bragança Paulista, eu fui lá umas 3 ou 4 vezes fazer uma visita para ele, e quando ele teve alta, com 6 meses que ele teve alta, a mãe dele foi lá e ele pegou e se recusou. Não é que ele se recusou, ele falou para a mãe dele que ele não se sentia ainda preparado, fortalecido, e ele já era voluntário lá dentro da clínica, já ajudava as pessoas, né? E ele queria ficar mais um tempo. Né? A mãe dele veio, conversou comigo, eu falei, não, se ele realmente falou isso, isso foi fundamental, foi importantíssimo, porque ele provou, né, para ele mesmo e para a senhora que ele quer mudar de vida. Né? Então, deixa ele quietinho lá. Aí ele ficou 9 meses. Resumindo, Beto, ele ficou um ano. E quando ele voltou, a primeira pessoa que ele procurou fui eu. E quando ele me procurou, ele falou assim, Zé Carlos, eu não tenho coragem de voltar mais para o meu trabalho e de encarar aquelas pessoas sabendo de tudo o mal que eu fiz, nessa época, né? Então, eu vou pedir para mandar embora, para me mandar embora. Eu conversei com ele direitinho, eu falei, você sabe o que você tem que fazer daqui para frente, né? Mudar as amizades, o ambiente, frequentar o NA, que são os narcóticos anônimos. Ele falou assim, sei perfeitamente, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu vou pedir a conta. Eu falei, então, se isso está no seu coração, faça. E ele fez. Você falou uma coisa interessante, né? Às vezes, muitas das vezes, você falou, sair daquele ciclo de pessoas que faz mal. Só que por muitas das vezes, a gente sabe que o problema, às vezes, tá ali o seu vizinho de rua, de casa. E por muitas vezes aquela casa é sua, você não tem condições de poder morar em outro lugar, né? E aí, por mais que a gente saiba assim, meu, quando você sai desse convívio,
mesmo se você deixa de falar com aquela pessoa, né, dá um oi, tudo bem, tchau. Ó, vem aqui, não, agora eu tô ocupado. Dá um jeito, escapa e nem aparece. Porque se você parar para ouvir a pessoa, nem que for, coisa rapidinho, meu filho, esquece. Você sabe, Roberto, que eu costumo orientar as pessoas que eu atendo, é o seguinte, a adicção é uma doença que a primeira coisa que a gente aprende é a mentir, é a mentira. É a primeira coisa que a gente aprende. É aquele ditado que a gente falava muito antigo, né, de mentir sem ficar com a orelha vermelha, né? Então a gente aprende a mentir. Eu falei, agora você vai fazer uma coisa, você vai usar a mentira, toda essa malandragem, essa manipulação que você aprendeu, você vai começar a usar ao seu favor. Quando a pessoa te oferecer droga, você fala, olha, cara, eu estou fazendo um tratamento médico, eu estou com problema no coração, estou dando um tempo aí, beleza e tal, entendeu? Então você vai começar a usar a mentira a seu favor. Porque aquela história que falavam antigamente, que hoje você não ouve falar mais, não deixe o traficante adotar seu filho. Foi o que você acabou quase agora de falar. Isso não se fala mais, porque o traficante, o Fernandinho Beiramar, não vai vir aqui na porta do meu condomínio, ou da sua casa, ou de uma faculdade, ou de uma escola, para vender droga. Quem vai adotar o seu filho é o seu vizinho, é o amigo. Ou, às vezes, o seu filho já adotou o seu vizinho. Percebe? Então, você vê que hoje não se fala mais isso. A outra coisa também, pratica esporte, né, não é droga ou coisa parecida. Hoje, quantas pessoas são identificadas no esporte sob efeito de substâncias, né, sobre drogas? Inclusive, eu não quero citar aqui nomes, mas as pessoas podem pesquisar, que tem alguns tipos de esporte que não é feito teste antidoping. Isso é um esporte de elite. Não é feito teste antidoping. Percebe? Então, não vou citar nomes, mas se as pessoas pesquisarem, vai saber. Eu lembro de um médico, que ele era de uma equipe, né, automobilística, que ele denunciou. Não sei se ele está vivo, o que aconteceu com ele, mas ele fez uma denúncia que a maioria dos motoristas consumiam, como pilotos de aviões, como médicos também, né? Os médicos têm muita facilidade e têm acesso a vários tipos de substâncias, inclusive também pode ele mesmo prescrever as receitas, né, de medicamentos, né, que são drogas, né, sintéticas, e usarem. Teve um período que eu lembro que isso já tem uns 20 anos atrás, mais ou menos, mais de 20 anos, que foi em 2002, quando surgiu, a gente afundou o Conselho Municipal de Drogas e Álcool de São Paulo, né, que é conhecido como COMUDA, né? Fizemos uma pesquisa na época que o Conselho de Medicina, na época, naquele ano, 200 médicos, isso São Paulo, tá? 200 médicos tinham ido lá pedir ajuda, porque estavam dependentes de substâncias. E os maiores dependentes de substâncias em hospitais, né, já naquela época que eu pesquisei, não sei agora, pode ser que mudou, mas eram os anestesistas, que usavam muito, que eles têm facilidade, tem até de garrafas de substância para eles consumirem, né? Então, a droga, o nome já diz, droga. Se fosse bom, não teria esse nome. Tem algumas coisas assim que são liberadas à venda, além do álcool, que nós sabemos que é uma droga enrostida ali, vamos dizer bem assim, né? Que tem também, muita gente acaba sendo viciada em energético, para poder se manter ligadão ali, acordado. E isso faz um mal pra caramba, porque o excesso de taurina, que é o que contém ali no energético, atrapalha demais, né? E... Desculpa, eu tive que baixar o volume, que aonde passou aqui um carro de som tão alto que tremeu tudo, né? E o excesso de taurina acaba atrapalhando ali pra caramba como é que se diz? O desempenho da pessoa, né? Você vai tomando energético para poder manter acordado, aí o energético não ajuda, aí você vai começar a partir para outra coisa para poder manter acordado. Caminhoneiro, quando fica muito tempo ali viajando, usa aquele hashi, eu acho que esse é o nome do negócio, entre outras coisinhas que acabam... Anfetaminas. Os caminhoneiros usam muito anfetaminas, né? Que é conhecido como ribite. Né? Isso, ribite. Ribite, que ela tira o sono, tira o apetite, eles ficam dias, horas no volante, né? Então, a anfetamina Anvisa teve uma época do governo, eu vou citar o nome do governo, né?
mas teve uma época do governo que a Anvisa proibiu a fabricação de anfetamina, que é um moderador de apetite, que os médicos prescreviam para as mulheres perder peso, né? Porque você emagrece, você perde o apetite, você perde o sono, né? Você não dorme, você não se alimenta, então você vira um palito. Eu mesmo cheguei a ficar quase pele e osso, né? Na época. Então, a indústria farmacêutica, como é muito poderosa, né? Eles se reuniram, né, com o governo federal, na época, né? E quem pesquisar vai saber do que eu estou falando, e falou, olha, acontece que o nosso faturamento caiu 30%, outro, ó, nosso caiu 35%, aí voltaram a fabricar anfetamina. Então, aí eu pergunto para você, para quem está nos assistindo, será que o governo está preocupado? Está querendo realmente resolver o problema da Cracolândia, um exemplo? Por que, que a Cracolândia não se resolve o problema até hoje? Eu tenho a minha opinião, José Carlos. O que eu posso dizer para você, sem medo de errar, tá? Que dá para perceber que está muito explícito isso, é que o traficante não paga imposto. O dependente também, ele não paga imposto e também ele não dá despesa, eles morrem na rua, a deriva. Né? O alcoolista não, o alcoolista, o tabagista, ele vai no hospital, ele fica internado, vai até para UTI, blá, 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 pode até morrer, mas ele dá despesa. Mas, contrapartida, o imposto da bebida alcoólica, a média é 50%. O cigarro ultrapassa de 80%. Por isso que tem alguns estabelecimentos que não vendem cigarro. Mas a maioria hoje vende porque é um atrativo. Você entra no bar para comprar um cigarro, acaba tomando uma cerveja, acaba comprando outras coisas, além do cigarro. Mas se você for numa baladinha, por exemplo, você não vai pagar o preço. E pode comprovar o que eu estou dizendo aqui, que hoje o cigarro não tem mais o selo com valor. Que antes tinha o valor, tinha a tabela de preços. Hoje não tem mais, porque em alguns estabelecimentos você não paga o preço de tabela. Esse é um ponto para as pessoas entenderem. A outra que não perceberam é aquelas mensagens que hoje tem no maço de cigarro e aquelas fotografias identificando que causa câncer, impotência sexual, que isso, aquilo, um monte de coisa. Mas aquilo ali foi uma manipulação, né, a nível de governo. Tá? E eu estou falando a nível de justiça, porque até então, os tabagistas, por exemplo, naquela época, a maioria que adquiria câncer, principalmente de pulmão, devido ao uso de tabaco, eles entravam na justiça e ganhavam. Percebe? Aí fizeram essa malandragem de colocar um informativo, ó, isso aqui, ó, causa impotência, causa câncer, causa não sei o quê, com o objetivo de fazer a sua defesa. Ó, Excelência, ele pegou câncer, mas está dizendo aqui, ó, ele usou porque ele quis. Está dando para entender? Tem gente que. Tem até uma piada boba que, que a pessoa fala assim: eu quero um cigarro. Aí tá escrito: esse causa impotência. Não, me dá o outro que causa câncer, que é melhor. Porque impotente ficar. Aí. Né? Aí não... É verdade, é verdade. Não, esse aqui não, esse aí causa impotência, então me dá aquele ali que dá envelhecimento precoce. Tudo bem. Não, eu prefiro a pessoa falar assim, broxa, não quero ser, não. Envelhecimento precoce, tudo bem, né? Até câncer, né? Olha, Roberto, eu não sei se eu falei naquela entrevista lá na rádio, né, com o Adão, e você estava presente também, sobre o jornalista que eu assisti na entrevista dele no Bial, né, não me recordo o nome dele, também não dá o direito de eu falar, claro, mas na entrevista ele falou uma coisa que eu achei interessante, que eu não esqueci até hoje, e sempre estou repetindo essa mensagem que ele passou, que o medo de parar de consumir a droga é muito mais forte que a morte. Aí o Bial, na época, falou, mas como assim, né? Ele falou assim, quantas pessoas que você já ouviu falar que o camarada trocou um prato de comida por uma garrafa de bebida alcoólica, né? Então, quer dizer, ele mesmo sabendo que a bebida alcoólica
está acabando, está reduzindo o tempo de vida dele aqui, mas ele preferiu a bebida alcoólica do que o prato de comida. Deu para entender? Sim, entendi. Eu entendi, sim. Então, para a gente continuar aqui, para quem está nos acompanhando aqui nas redes sociais, porque essa conversa aqui, nós estamos ao vivo no dia 21 de abril, que é uma terça-feira à noite, só que esse conteúdo vai no ar no rádio no próximo sábado, dia 27, não, 25. Vai no dia 25 no ar, no rádio. Nós estamos hoje aberto aqui nas redes sociais. Né? O Zé Carlos, ele esteve conosco no estúdio há um tempo atrás, só que infelizmente tivemos tantos problemas técnicos no estúdio que até a live que foi feita ficou prejudicada. E aí eu falei, não, nós vamos agendar um dia. Aí depois de tantos desencontros dos dois lados que nós tivemos, chegou o dia hoje. Eu não podia, ele não podia, quando um podia, outro não podia. Quando os dois podiam, acabava a bateria do telefone ou acabava a minha internet, que foi a última vez, que acabou, fiquei sem internet, sem internet não dá para gravar, pô, aí vamos embora. Né? Então, estamos aqui hoje com o Zé Carlos. E aí, Zé, hoje você faz um trabalho nos... Qual o sindicato que você presta esse serviço? Então, esse ano eu vou completar 24 anos, né? Eu estou no Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Agora, em junho, completo 24 anos. Eu fundei lá dentro do sindicato, né, o conselho, o Comitê de Aconselhamento sobre Álcool e Drogas, né, Sindicatos Comerciários de São Paulo, e fui fundador também do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Droga e Álcool de São Paulo, que está na prefeitura. Eu fiquei 11 anos lá, né, como conselheiro, eu entrei, inclusive, na época do governo da Marta Suplicy, né, quando foi prefeita, e saí na época do governo do Haddad. Tá? Que aí completou 11 anos que eu estava lá no conselho. Né? Eu falo que eu fui um dos fundadores, porque na época eu trabalhava na Câmara Municipal e tomei conhecimento que a vereadora Lucília Pisani, que era inclusive do PT, acho que ainda até hoje ela deve estar com um deputado, acho que Paulo Teixeira, se não me falha a memória, e aí eu fiquei mais no gabinete dela do que no do vereador que eu trabalhava na época, né? Ajudando a montar esse projeto, né, que se tornou lei, que é o Comuda. E é uma vergonha, uma cidade como São Paulo, né, até 2002, não tinha um Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. E como que... É que assim, eu conheço, eu confesso que eu conheço pouco sobre isso. Como que o SUS lida com esse tipo de situação? Ele chega a fazer o atendimento mais digno, por causa dos poucos lugares que existem, acaba sendo muito robotizado ali, não é tão humanizado assim. Só para entender melhor, você está falando no sentido de recuperação ou o tratamento em si? O tratamento em si, o atendimento no SUS, como que funciona? Olha, no SUS, na verdade, é como eu te falei, o atendimento para o alcoolista e o tabagista, ele é viável, é saudável. Ele chega lá e vai ser atendido. Claro que não vai ter toda a atenção como tem uma outra pessoa com outra patologia, vamos dizer assim. Né? Mas o SUS tem por obrigação de fazer. Inclusive, tem alguns postos de saúde hoje, como o UPA, né, o BS, que até fazem palestras sobre o tabagismo e etc. Né? Que isso anteriormente não acontecia. Hoje acontece. Isso é importante. Inclusive, falando até de um outro tema interessante, que eu queria até ver com alguns políticos, né, que estão no ano de eleição, que a gente sempre fala que é o ano que a gente consegue alguma coisa, deles realmente abaixar um decreto como o prefeito, na época, em 2002, 2004, em Diadema, abaixou um decreto dos bares às 22 horas fecharem, todos fecharem. Tá? E, pelo que eu me recordo, na época, foi feito isso. Né? Hoje nós temos as adegas que ficam 24 horas. E tem um detalhe, só que eu sei que você vai continuar, tem muito lugar por aí afora que é mercadinho, que é mercearia, mas na verdade que no fundo, são adegas disfarçadas, né? Sim, Coloca ali um pão, um macarrão, um mini mercado ali mesmo de bairro, só que aí quando chega a noite, você vira a chave ali
e fica o tempo todo. Eu concordo mesmo dessa parte de tudo bem, quer ir para uma coisa assim que fica a noite toda, tem as baladas que vai para isso. Mas nós temos que pensar numa coisa: se a ideia é reduzir o consumo ou os acidentes, como, né, muitos dizem, porque o governo, toda a política que o governo implanta, né, todo o projeto, sempre é com o propósito de arrecadar recursos, é de pegar dinheiro. Essa é uma grande realidade. As pessoas não percebem, mas essa é a grande realidade. E o que é pior, que às vezes eles também agem de uma forma tão covarde que eles tiram recursos de onde mais precisa para levar para o outro lado. Mas do bolso deles não sai nada. O exemplo foi da pandemia. Qual foi o político, qual foi o governo que você viu falar que reduziu a folha de pagamento deles por um período, como foi reduzido o nosso? Qual foi o governo? Você conheceu algum? De qual foi o estado ou município? Porque o único estado que eu conheci que teve um governo por segundas intenções, mas que correu atrás da vacina foi São Paulo. Né? Você lembra na época, né? Mas as intenções eram outras. Mas foi o primeiro estado que conseguiu ir em busca da vacina. E aí acabou, né? Os outros estados começaram a cobrar também do governo federal para que realmente fornecesse também essa vacina para outros estados. Então, a gente vê uma coisa bem clara, que eu sempre, às vezes, falo de uma forma assim, não desmerecendo muitas pessoas de coração gigantesco, né, que se doam, pessoas de nível alto, de nível baixo, mas eu sempre falo que, eu costumo dizer que quem ajuda o pobre é o pobre, sabe? Quem ajuda o pobre é o pobre. Porque os que estão lá no alto escalão, eles vão mexer em alguma coisa e se alguma coisa atingir eles. Porque se não acontecer isso, é o pobre. A televisão é uma coisa que está dentro da sua casa, que não pediu licença, você nunca mais viu sair do ar. Antigamente saía, quando eles falavam besteira. Na minha época, acho que você lembra disso, eles cortavam o programa. Saía do ar. Eu lembro do Silvio Santos, que era um que ele mesmo, com um monte de abobrinha, por várias vezes, tinha programa dele que saía do ar, cortava. Por um dia, 2 dias, 3 dias, era penalizado. Por quê? Aí depois ele viu, aí ele mudou a bandeira, começou a aplaudir os governantes, todos os governantes, Figueiredo é coisa nossa, Paulo Maluf, aí começou a jogar para o lado dos governantes. Hoje você não vê um canal de televisão que sai do ar, porque todos eles são obrigados a seguir a linha da política. Eu falo isso porque eu fiz um curso na USP, e, inclusive, esse curso, na época, falou que, em média, 60% dos meios de comunicação estavam na mão dos políticos. É um absurdo isso, né? Pois é. Zé Carlos, já chegando aqui na parte final da nossa conversa, você atende lá no Sindicato dos Comerciários, é com hora marcada, certo? Hora marcada e, de preferência, pode passar meu contato aí, né, meu telefone. Eu vou pedir para você, deixa eu colocar aqui, eu vou anotar para pôr na tela, mas pode falar aí o seu contato. É o 11. Peraí, contato Zé Carlos. Agora vamos lá, fala o número. 11 98905 1931. Tá, então já está aqui anotado, estava até salvo da outra vez. Que E a sugestão é as pessoas me chamar no WhatsApp. Olha, eu assisti uma entrevista, um programa, por favor, eu quero ajuda e tal. Aí eu agendo o horário do atendimento, tá? Com o maior prazer, e vou atender a família. Se a família não tiver condições financeiras de ir até o local, né, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, ou a gente conversa por telefone. Eu já ajudei várias pessoas por telefone, até internação, fiz tudo por telefone. Às vezes nem foi necessário a pessoa ir lá pessoalmente, porque o mais importante é a informação, né? É isso que tem que chegar até lá. Então, ó, 989051931, para você que está ouvindo no rádio, 989051931 é o contato do Zé Carlos. Manda mensagem, né, que aí ele vai respondendo conforme a disponibilidade também, que assim, às vezes você tenta ligar e não responde, manda mensagem lá, que uma hora ele responde, pode ter certeza. O importante é a pessoa saber, né, que
é como você mesmo falou no início, né, do preconceito, as pessoas são muito preconceituosas, né? Isso no geral, isso é no geral, acho que isso faz parte do ser humano mesmo, né? Mas é importante as pessoas saberem que a minha experiência não foi só de 20 anos que eu usei droga. Eu também fui para a faculdade, eu me especializei, eu fiz a Unifesp, eu fiz o SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né? Eu fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz o DENARC, eu me especializei sobre o assunto para saber, de fato, por que, que as pessoas viciam, por que, que as pessoas têm dificuldade de uma internação, por que, que até agora os governantes também não fazem a internação involuntária. Por quê? O atual prefeito, disse que tinha 4.000 pessoas na Cracolândia e que tinha caído para 900. Mas foi uma mentira que ele usou. E eu falo isso, eu não tenho medo do prefeito, não. Eu trabalho, inclusive, do lado dele lá. Vem, mexe, eu vejo ele posar e sai de helicóptero lá. E eu falava para ele, atravessa a rua, do outro lado onde tem o Teatro Municipal, você vai ver lá um cheiro de fezes, de urina, e as pessoas se drogando lá. Né? Então, quer dizer, os governantes, enquanto não for descriminalizado, que é o que o governo, né, Supremo está querendo fazer, por quê? Porque você vai começar a pagar imposto. Você vai ter que passar pelo médico prescrever a quantidade de cannabis que você vai poder comprar e o local onde você vai comprar, na açougue, na padaria, na farmácia, sabe lá onde que eles vão vender. Aí sim você vai ver eles começarem a atender as pessoas da Cracolândia de uma forma diferente, como eu falei no início. Com certeza. Então, gente, olha, só fala pra gente aonde que fica o Sindicato dos Comerciários. O sindicato comercial ele fica ao lado do Shopping Light, no Ah, centro de São Paulo, o metrô Anhangabaú. então é fácil acesso. Mais uma Fácil vez, entre em contato lá com o Zé Carlos, vou falar novamente o telefone, é 98905-1931. E aí, ou seja, a região central é muito fácil acesso. Não, vou lá. Zé Carlos. Outro importante, Beto, lembrando as pessoas que, mesmo passando endereço, eles agendarem, por quê? Entrar em contato antes, por quê? Porque eu também faço trabalho externo. Eu sou voluntário da antiga FEBEM, né, Fundação Casa, há 26 anos. Agora, em janeiro, fiz 26 anos. Eu sou parceiro da Fundação Casa e também da obra social Dom Bosco Itaquera há 24 anos. Então, eles estão sempre me solicitando para palestras, como eu já fiz na CIE, no SENAC, né? No SENAI, na ETEC, na FATEC. Então, às vezes eu estou fazendo trabalho externo. Às vezes eu penso, mas fica ali, eu vou passar lá dentro do Zé Cara. Às vezes vai chegar lá, eu não vou estar lá, a pessoa vai ficar chateada. Por isso é importante fazer o agendamento. Muito bem. Muito obrigado, Zé Carlos. Até uma próxima. Para você que esteve nos acompanhando, nós estávamos aqui no YouTube da Rádio Cantareira, nas redes sociais da Rádio Cantareira, também no meu perfil pessoal e no YouTube da TV Papo Aberto, que é o meu canal no YouTube. Se inscreva em todos esses canais, né? Inscreva-se, siga e dá aquela força para a gente. Fica para a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, Beto.